Olá, pessoal. O meu grupo irá abordar o tema câncer de pulmão. E o grupo é composto pelo aluno Josué Julian Mendes Panek, Lohane de Almeida Moraes e por mim, Miriam Pereira da Silva. Bom, o câncer de pulmão é o câncer mais comum de todas as neoplasias malignas, tanto em incidência quanto em mortalidade no mundo. No Brasil, é o segundo mais comum em homens e mulheres. O câncer de pulmão é o problema de saúde mundial, que está muito relacionado com o tabagismo e a própria exposição passiva ao tabaco, sendo esses, os importantes fatores de risco para o surgimento dessa neoplasia. E para a gente relembrar o que seria a exposição passiva, é aquela que ocorre quando o indivíduo ele pode até não ser tabagista, mas mesmo assim ele vai inalar a substância do tabaco que outra pessoa está utilizando. E a fumaça acaba sendo inalada por quem está por perto, e por muitas vezes isso é até mais prejudicial do que o tabagismo ativo, né? Por assim dizer. Visto que o tabagista ativo, ele não costuma inalar em si a fumaça do tabaco, ele costuma, digamos que, expelir, eliminar essa fumaça. E então, quem está por perto inalando essa fumaça, passivamente, é o que chamamos de fumante passivo, e geralmente ocorre com indivíduos que convivem em ambientes fechados com tabagistas. E é importante falar que a queima dos derivados do tabaco leva à formação de duas correntes de fumaça, que é a corrente principal, aquela que é gerada durante as tragadas e que entra pela boca do fumante, e a corrente secundária, que é formada no intervalo entre as tragadas e emitida livremente na ponta do cigarro aceso ao ambiente. A poluição tabagística ambiental é a fumaça do tabaco liberada para o ambiente e que as pessoas inalam involuntariamente. Pesquisas sobre o tabagismo passivo mostram que, entre não fumantes expostos de forma crônica à poluição tabagística ambiental, o risco de câncer de pulmão é 30% maior do que entre os não fumantes não expostos. E vale falar também, que temos outros fatores que podem favorecer o surgimento dessa neoplasia, como a exposição à poluição, infecções pulmonares de repetição, DPOC, fatores genéticos e outros fatores físicos e ou químicos também. Outro fato interessante é o efeito cinético que o tabagismo pode ter com certos agentes, físicos ou químicos, aumentando ainda mais a possibilidade do surgimento do câncer. E, a exemplo, tem os indivíduos que trabalham em áreas de construção, aquelas áreas mais rurais, industriais, de mineração, entre outras, já possuem um risco aumentado ao desenvolvimento desse câncer. E se com tudo isso o indivíduo ainda for tabagista, há um efeito sinérgico entre esses agentes e, como dito, aumentará as chances do aparecimento da doença. O câncer do pulmão ele pode ser classificado em dois tipos. Tem os carcinoma de células pequenas, que representam cerca de 10 a 15% dos casos. Tem os carcinoma de células não pequenas, que representam cerca de 80 a 85% dos casos. E dentro dos carcinomas de células não pequenas, esses mais comuns, temos alguns subgrupos. O carcinoma de células grandes, de grandes células, e o carcinoma de células escamosas e o mais comum, o adenocarcinoma. Há de se fazer uma observação que cada tipo desses de câncer de pulmão atingirá diferentes locais, crescendo e se espalhando de forma diferente também. Sobre o diagnóstico, na maioria dos casos, o diagnóstico do câncer de pulmão é feito pela radiografia de tórax, exame de fácil execução e relativamente barato, embora tenha sensibilidade em torno de apenas 70% e especificidade entre 89% e 99%. A sua utilização em pacientes assintomáticos sob risco de câncer de pulmão ou com sintomas precoces sugestivos, como emagrecimento, tosse persistente, padrão de tosse diferente do habitual, é de alta valia. E apesar do custo relativo, a tomografia axial computadorizada, de tórax, que é outro exame, ela contribui no diagnóstico de praticamente um quinto dos pacientes, é útil na definição do estadiamento e possui sensibilidade e especificidade maiores do que o exame radiográfico simples, devendo ser indicada nos casos em que a radiografia de tórax se mostra duvidosa.
O diagnóstico pode ser feito também, na maioria dos casos, pela broncoscopia, de grande utilidade pela possibilidade de realização de biópsia, e as lesões, quando visíveis por meio da broncoscopia, são diagnosticadas em mais de 90% dos casos. E é fundamental obter um diagnóstico de certeza, seja pela citologia ou pela patologia. Uma vez obtida a confirmação da doença, é feito o estadiamento, que é um processo que irá determinar a localização e a extensão do câncer no corpo de determinado indivíduo, verificando, exemplo, se a doença está restrita ao pulmão ou disseminada por outros órgãos. E esse processo é utilizado levando em conta um sistema preconizado, denominado sistema TNM, de classificação de tumores malignos, em que vai se basear de acordo com as características do tumor. No caso, as características do tumor primário, né, que é esse T, as características dos linfonodos das cadeias de drenagem linfática do órgão em que o tumor se localiza, que é o N, e a presença ou ausência de metástases, a distância, que é o M. Aqui nessa tabela mostra o estadiamento do câncer de pulmão avançado de não pequenas células, que mostra os parâmetros que foram mencionados. Aqui a gente percebe que existem algumas graduações quando se trata do tumor, que vai de Tx a T4, aqui nos linfonodos de N0 a N3 e nas metástases de M0 a M1, o que torna possível a caracterização mais precisa dessa neoplasia. Aqui nessa outra imagem, mostra cada fase do estágio, que vai de tumores pequenos com linfonodos não comprometidos, que seria o estágio 1, e até o estágio 4, onde vai haver metástase por outros órgãos do corpo. Os marcadores tumorais são macromoléculas, né, que estão presentes no tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, cujo aparecimento e alterações em suas concentrações estão relacionadas com a gênese e o crescimento de células neoplásicas. Os marcadores podem ser úteis no manejo clínico dos pacientes com câncer, auxiliando nos processos de diagnóstico, estadiamento, avaliação de respostas terapêuticas, né, detecção de recidivas, que é a recorrência, e prognóstico também, além de auxiliar no desenvolvimento de novas modalidades de tratamento. A melhora no entendimento da biologia do câncer de pulmão levou à identificação de vários alvos genéticos utilizados para explicar os fenômenos clínicos, como a ocorrência do câncer em pessoas que nunca fumaram, nem passivamente, e os biomarcadores mais importantes até o momento são o EGFR, o K, a proteína KRAS e o ALK. A melhora no entendimento da biologia do câncer, né, como eu falei, levou essa identificação de vários alvos genéticos, e eu vou falar um pouco sobre cada um. O EGFR é o receptor do fator de crescimento epidérmico humano, é da mesma família de HER2, e mutações que o tornam mais ativo estimulam sua atividade de proteína tirosina quinase, que conduz à ativação de vias de sinalização associadas ao crescimento e à sobrevivência celular. Consequentemente, o EGFR tornou-se também alvo para a terapia anticâncer. Inibidores de tirosina quinase de EGFR podem evitar a ativação das vias de sinalização e melhorar as taxas de resposta em pacientes com câncer de pulmão. A proteína QRAS estimula as vias de sinalização, a junzante de EGFR, e mutações no gene dessa proteína levam a uma proteína constitutivamente ativa que estimula continuamente estas vias de proliferação e sobrevivência. Embora alguns inibidores de tirosina quinase possam bloquear a ativação do EGFR, eles não podem bloquear a atividade da proteína QRAS mutada. Assim, pacientes com mutações nessa proteína tendem a ser resistentes a estes fármacos, e essas mutações são biomarcadores importantes para os cânceres coloretal e de pulmão. Rearranjos no gene que codifica a quinase do linfoma anaplásico, ALK, têm sido associados à proliferação anormal de células de carcinoma de pulmão de células não pequenas,
mais comumente adenocarcinomas. A translocação cromossômica mais comum em câncer de pulmão é EML4-ALK, que tornou a ALK constitutivamente expressa e desregula a proliferação celular. E o doente cujo tumor expressa a proteína de fusão ALK pode ser submetido à terapia que inibe a ALK tirosina quinase. Aqui sobre epidemiologia, né? Em 2012, uma estimativa mundial apontou a incidência de 1,8 milhões de casos novos, sendo 1,24 milhão homens e 583 mil mulheres. O cigarro é, de longe, o mais importante fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, e a taxa de mortalidade de 2011 para 2015 diminuiu 3,8% ao ano em homens e 2,3% ao ano em mulheres, devido à redução na prevalência do tabagismo, como é mostrado nesse gráfico. É importante falar também sobre o hábito de fumar, que o câncer de pulmão é o mais comum dos tumores malignos e cerca de 90% desses cânceres são relacionados ao hábito de fumar. E o hábito de fumar ele aumenta aproximadamente 20 vezes o risco de desenvolver, né, o tumor no pulmão entre fumantes e fumantes passivos. E o tabagismo também e o hábito de mascar tabaco expõem o indivíduo a nitrosaminas, e essas substâncias contidas no cigarro são capazes de formar dutos de DNA que evidencia, né, sua potencial atividade mutagênica. O aparecimento de câncer em idades avançadas indica que o desenvolvimento dessa doença requer um extenso período. Um grande exemplo desse efeito tardio de aparecimento pode ser observado na correlação de incidência de câncer de pulmão em homens nos Estados Unidos, e o uso de cigarros não era popular nesse grupo até a Segunda Guerra Mundial, quando o hábito de fumar foi popularizado pelos soldados que recebiam cigarro como parte de sua ração alimentar pelas Forças Armadas durante a Segunda Guerra. E após 30 anos, em meados da década de 1970, a taxa de câncer de pulmão começou a subir em escala surpreendente, como é visto na figura 11.2. Ao mesmo tempo, o tabagismo também se espalhou pelo mundo e atingiu o pico em 1990, levando à estimativa de que a mortalidade global por câncer de pulmão, que atualmente excede a 1,1 milhão de mortes por ano, atingirá seu pico somente em alguma década depois de 2020. Nas outras áreas do mundo, né, fora os Estados Unidos, essa janela de tempo de aproximadamente 35 anos entre o aumento marcante do tabagismo e os grandes números de casos de câncer de pulmão também pode ser aplicada. Aqui no Brasil, né, para o Brasil, estimam-se para cada ano do triênio 2020-2022, 17.760 casos novos de câncer de pulmão em homens e 12.440 em mulheres. Esses valores correspondem a um risco estimado de 16,99 casos novos a cada 100 mil homens e 11,56 para cada 100 mil mulheres. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de pulmão, ele em homens ocupa a segunda posição mais frequente nas regiões sul, nordeste, nas regiões sudeste, centro-oeste, norte, ocupa a terceira posição, né? Para as mulheres é o terceiro mais frequente nas regiões sul e sudeste. Nas regiões centro-oeste e norte ocupa a quarta posição. Sobre o tratamento, graças aos biomarcadores que eu falei, que eu mencionei, o tratamento do câncer ele passou por várias mudanças nas últimas décadas. Marcadores prognósticos e preditivos específicos permitem agora a aplicação de terapias mais individualizadas para diferentes subgrupos moleculares do tumor. E a escolha terapêutica varia de acordo com o grau de estadiamento, e o tratamento do câncer de pulmão, quando o tumor ainda se encontra localizado, sem disseminação para fora do pulmão, é cirúrgico. Tumores restritos ao pulmão nos estágios 1 e 2 devem ser operados e removidos. E o tratamento do câncer
de pulmão requer uma participação de um grupo multidisciplinar formado por oncologista, cirurgião torácico, pneumologista, radioterapeuta, radiologista, intervencionista, médico nuclear, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. Haja visto que mexe também com o psicológico da pessoa que está doente. Para o adequado planejamento do tratamento, é necessário fazer o diagnóstico histológico e o estadiamento para definir se a doença está localizada no pulmão ou se existe focos em outros órgãos. Para os pacientes com doença localizada e particularmente sem linfonodo aumentado, no mediastino entre os dois pulmões, o tratamento é cirúrgico, seguido ou não de quimioterapia e ou radioterapia. E para aqueles com doença localizada no pulmão e nos linfonodos, o tratamento é feito com radioterapia e quimioterapia ao mesmo tempo. Em pacientes que apresentam metástases, à distância, o tratamento é com quimioterapia, ou em casos selecionados com medicação baseada em terapia-alvo. Portanto, o tratamento do câncer de pulmão depende do tipo histológico e do estágio da doença, podendo ser tratado com cirurgia, quimioterapia ou radioterapia, ou também as modalidades combinadas. A cirurgia, essas modalidades de tratamento, a cirurgia quando possível, consiste na retirada do tumor com uma margem de segurança, além da remoção dos linfonodos próximos ao pulmão e localizados no mediastino. É o tratamento de escolha por proporcionar melhores resultados e controle da doença, e cerca de 20% dos casos são passíveis de tratamento cirúrgico. Porém, na grande maioria, de 80% a 90% dos casos, a cirurgia ela não é possível na ocasião do diagnóstico devido à extensão da doença, que é o estágio avançado, ou a condição clínica debilitada também do paciente, que temos que levar em consideração. Também tem as cirurgias para o tratamento de câncer de pulmão, que podem ser divididas, cirurgias em segmentectomia ou ressecção em cunha, que acontece quando se retira uma parte pequena do pulmão, somente o segmento ou parte do segmento que envolve o tumor, reservada para pacientes com tumores pequenos e que não suportam cirurgias maiores por apresentarem idade ou condições clínicas e ou respiratórias que são limitadas, Também existe a lobectomia, que é a cirurgia de escolha para o tratamento do câncer de pulmão, onde retira-se o lobo pulmonar, um grupo de segmentos onde o tumor está situado. E ele é o mais adequado para remover toda a doença de forma anatômica. Também existe a pneumectomia, que é a retirada de um pulmão inteiro. Suas indicações são limitadas e restritas, é um procedimento com morbidade maior e não é tolerado por alguns pacientes. E tem a quimioterapia, que a gente também mais conhece, que é um tratamento quimioterápico que visa destruir as células cancerígenas, assim como reduzir o crescimento do tumor também, ou amenizar os sintomas da doença. E pode apresentar efeitos colaterais indesejáveis e não é também tolerada por todos os pacientes. Existe também a radioterapia, onde se utiliza a radiação para destruir as células cancerígenas. Pode ser utilizada antes ou após a cirurgia e também pode ocasionar uma série de efeitos colaterais, como a pneumonite e esofagite. Aqui alguns exemplos de inibidores de tirosina quinase, seus alvos principais, as aplicações clínicas, a terapia-alvo, trata-se de uma nova forma de tratamento do câncer, frequentemente é usada em pacientes cujo tumor tenha determinadas características moleculares, genéticas, E essas medicações têm sido reservadas para o tratamento de doenças avançadas, e novos estudos, eles estão em andamento para selecionar o grupo de pacientes que melhor se beneficiará desse tratamento. Também tem os anticorpos monoclonais, o uso de anticorpos monoclonais, MABS, para o tratamento do câncer é outra estratégia que tem alcançado um sucesso considerável nos últimos anos, e a definição dos antígenos de superfície revelou uma grande gama de possíveis alvos que são superexpressos, mutados ou seletivamente expressos em cânceres, quando comparado a tecidos normais. O grande desafio tem sido mesmo identificar os antígenos adequados para uma terapia,
E o efeito antitumoral dos anticorpos pode ser alcançado atingindo funções de receptores, como agonistas ou antagonistas, e modulando o sistema imune. O endereçamento ou endereçamento também a uma droga ou um alvo específico. Os mecanismos de morte induzido pelos anticorpos em células tumorais podem ser diversos. E esta morte ela pode ser induzida diretamente pela ação sobre a célula através de atividades agônicas ou antagônicas em receptores, indução de apoptose ou pela entrega de agentes citotóxicos. E a morte celular também pode ser indireta, através de mecanismos imunes, incluindo a citotoxicidade induzida por complemento, CDC, também citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ADCC, e a regulação da função de linfócitos T também. E todas essas abordagens têm sido usadas com sucesso na clínica, por exemplo, o bloqueio da sinalização celular é alvo do tratamento com cetuximab e trastuzumab, a indução da função efetora de células T por ADCC é o alvo do rituximab, e a modulação da função de células T é alvo do ipilimumab. E aqui nessa tabela temos exemplos de anticorpos que foram aprovados pela agência regulatória americana, né, FDA, para o tratamento do câncer. Nessa tabela aqui. E aí, algumas considerações, né? A correlação entre a incidência do câncer de pulmão e mortalidade resulta em uma média de taxa de sobrevida no período de 5 anos. A taxa de mortalidade do câncer de pulmão é maior que 90%, e em relação aos outros cânceres, tem havido relativamente poucas mudanças na sobrevida, e o estadiamento dos carcinomas não pequenas células, SEC, adenocarcinomas e CIGC, é o fator fundamental no prognóstico. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos